Instalivros apresenta Misbehaving, Richard H. Taylor. A teoria econômica tradicional dos anos 70 presumia que as pessoas tomavam decisões econômicas racionalmente. Nessa visão econômica, o Homo economicus, ou econs, sabem o que querem e o quanto valorizam as coisas que desejam. A economia comportamental, por outro lado, argumenta que o mundo é povoado não por econs, mas pelo Homo sapiens, ou ser humano. Mas este nem sempre é racional. Em termos da teoria econômica tradicional, os seres humanos se comportam mal, e para entender e prever o mau comportamento humano, os economistas precisam conduzir experimentos e pesquisas de pessoas reais. Os dados coletados podem ser usados para ajudar indivíduos a fazer melhores escolhas e, assim, mudar o cenário econômico de maneira mais duradoura. A economia comportamental tem o potencial de causar uma mudança real de paradigma na economia. A estrutura das revoluções científicas, de Kuhn, publicada em 1972, argumentava que o modo convencional de pensar sobre o processo científico estava errado. Antes da publicação do livro de Kuhn, a maioria das pessoas argumentava que a ciência avançava descobrindo novos fatos. Dessa forma, o acréscimo de mais e mais fatos permitiu que as pessoas tivessem uma visão melhor da maneira como o mundo funcionava. Kuhn argumentou que a ciência não funciona dessa maneira. Em vez disso, ele disse: os cientistas desenvolvem teorias. Essas teorias ajudam o cientista a organizar os fatos. Assim, a ideia de que o Sol orbitava a Terra era usada como base para modelos que representavam muitas complexidades do movimento planetário. Sempre haverá fatos que não se encaixam em uma teoria ou que precisam ser explicados. Às vezes, no entanto, esses fatos tornam-se tão insistentes que levam a grandes mudanças na teoria científica, ou ao que Kuhn chamou de mudanças de paradigma. No caso do Sistema Solar, os astrônomos foram confrontados com tantas contradições ao modelo geocêntrico que o modelo foi modificado para que a Terra orbitasse o Sol e não o contrário. Todos os fatos antigos adquiriram um novo significado no novo sistema. A economia comportamental tem o potencial de causar essa mudança de paradigma na economia. Em vez de considerar a teoria econômica para descrever o comportamento humano, a economia comportamental encoraja os economistas a estudar o comportamento humano para ajustar e reinterpretar a teoria econômica. Isso pode transformar a compreensão da ação econômica e permitir que os economistas desenvolvam novos insights poderosos, melhorem a vida das pessoas e desenvolvam melhores políticas governamentais. Por exemplo, a economia comportamental poderia concentrar os economistas em estudos sobre como os operadores financeiros tomam decisões, o que poderia ajudar a desenvolver regulamentos para evitar futuros colapsos e bolhas financeiras. Seres humanos não tomam todas as suas decisões de forma racional, como a teoria econômica tradicional sugere. Na teoria econômica tradicional, os indivíduos são racionais. Imagine que um Homo economicus ou um econ queira comprar um novo e impressionante box da sua banda favorita, mas o box custa $250. O econ sabe que não pode pagar o box porque tem uma família, precisa pagar aluguel e comprar mantimentos e está atrasado em sua fatura de cartão de crédito. Mas então, um amigo do econ compra a caixa como presente de aniversário. Um econ racional ficaria feliz e agradecido pelo presente, mas, em seguida, entraria na internet e venderia a caixa por $250 para pagar sua conta de cartão de crédito e economizar o dinheiro dos juros que começariam a surgir por conta do atraso. O presente de aniversário não alteraria a situação financeira do econ. Ele ainda não poderia pagar pelo box. Os economistas tradicionais analisam as ações do econ e afirmam que é assim que uma pessoa racional se comporta. Mas os economistas comportamentais analisam o comportamento do econ e percebem que, no mundo real, os humanos não agem assim. Na maior parte, as pessoas não vendem seus presentes. Eles pensam neles como prêmios gratuitos. A economia tradicional estuda o porquê de uma pessoa racional vender o box set da sua banda favorita com base no argumento de que todo mundo age com racionalidade. Mas os economistas comportamentais entendem que nem todo mundo venderia aquele box. A economia comportamental é o estudo de por que as pessoas mantêm presentes caros pelos quais não poderiam pagar. O ser humano é sempre imprevisível,
Mesmo que tente ser racional, não conseguirá ser o tempo todo. Os economistas sempre souberam que nem todas as pessoas são sempre racionais o tempo todo. Mas economistas tradicionais argumentam que os mercados funcionam como se as pessoas fossem racionais. Isso ocorre porque os economistas tradicionais argumentam que, quando os indivíduos tomam decisões racionais, eles são bem-sucedidos e passam para posições de poder. Eles então se tornam especialistas que controlam as coisas. Isso significa que as pessoas que controlam as coisas agem como atores econômicos racionais, ou econs. E quando as pessoas no poder são econs, o mercado funciona racionalmente. Mas os especialistas realmente agem racionalmente? Há muitos dados que dizem que não. Considere a Black Monday, o crash da Bolsa de Valores em 19 de outubro de 1989. Naquele dia, os preços das ações caíram 22%, sem nenhum motivo. Não houve notícias que fizeram o mercado na sexta-feira um quinto mais valioso do que os preços das ações da segunda-feira. Comerciantes profissionais simplesmente começaram a valorizá-los menos. Eles eram especialistas, mas não se comportavam como indivíduos racionais de modelos econômicos. A economia tradicional pressupõe que os especialistas sabem o que estão fazendo. Economistas que acreditam em especialistas racionais podem acabar justificando o status quo. Eles acreditam que as pessoas estão em posições de poder porque o mercado racionalmente as coloca lá. Em contraste, a economia comportamental sugere que as pessoas bem-sucedidas não são necessariamente melhores que as outras pessoas. Todo mundo se comporta de maneira irracional, o que significa que você pode se dar bem, estando no lugar certo, na hora certa. Pesquisas e experimentos são boas estratégias para estudar como as pessoas fazem escolhas econômicas. A teoria econômica tradicional assume seres racionais e baseia suas previsões sobre o que farão em determinada situação. Por exemplo, depois de uma tempestade, a demanda por guarda-chuvas aumenta acentuadamente. A teoria econômica tradicional sugere, portanto, que os donos de lojas devem elevar o preço dos guarda-chuvas ao ponto em que todos os disponíveis são vendidos, e ninguém mais quer um guarda-chuva pelo preço pedido. Os economistas comportamentais, no entanto, acreditam que as pessoas nem sempre agem da maneira que a teoria diz que deveriam. Então, perguntar às pessoas o que elas farão ou observar o que elas fazem se torna muito importante para o entendimento do comportamento econômico. Em um importante artigo de 1986, o autor do livro relatou uma pesquisa com canadenses, em que descobriram que os compradores consideravam injusto o aumento de preço de pás de neve depois de uma nevasca. Os autores concluíram que os vendedores arriscam a raiva do consumidor se aumentarem os preços para aproveitar o aumento da demanda. O consultor de estratégia de preços, Rafi Mohamed, fez sua própria pesquisa não científica entre seus amigos e descobriu que a maioria achava certo aumentar os preços, em certa medida, nos guarda-chuvas após uma tempestade. As diferenças entre os dois estudos ressaltam a importância de coletar e comparar diferentes conjuntos de dados, em vez de confiar em uma única teoria da ação racional. Por exemplo, os economistas podem se inspirar para tentar conduzir pesquisas adicionais, para ver se poderiam replicar as descobertas do autor. Se eles poderiam ou não poderiam, no entanto, é importante lembrar que as ações das pessoas podem ser imprevisíveis. Para entendê-las, as teorias não são suficientemente boas, nem mesmo teorias apresentadas por economistas comportamentais. As pessoas odeiam perder dinheiro com mais intensidade do que gostam de ganhar dinheiro. Imagine que você está disposto a pagar $10 por um objeto e nenhum centavo a mais por ele. Você compra o objeto de um amigo. Você está feliz. Uma semana depois, alguém lhe oferece $11 pelo mesmo objeto. Você concordaria em vender? A teoria econômica tradicional diz que você deveria se sentir feliz em vender. O objeto valeu $10 para você e agora alguém está oferecendo $1 a mais. Isso significa que eles estão oferecendo mais do que o objeto vale para você. Você deveria pegar o dinheiro, mas economistas comportamentais dizem que você provavelmente não vai. A economia comportamental sustenta que as pessoas experimentam o que é conhecido como um efeito de doação. Quando já estão dotados de alguma coisa ou quando já a possuem, tendem a valorizá-la mais. O seu objeto é seu, e uma vez que você é dono, você não quer se livrar dele.
você está disposto a abrir mão de pelo menos algum dinheiro para mantê-lo. Este efeito está relacionado à aversão à perda. Perder as coisas que você já possui é mais forte do que ganhar coisas que ainda não são suas. Na verdade, os economistas comportamentais acreditam que as pessoas detestam perder 2 vezes mais do que gostam de ganhar. Em 2006, os cientistas criaram um experimento para estudar a aversão à perda. No experimento, os participantes receberam $50. Eles foram então informados de que poderiam manter $30 ou apostar com uma chance de 50-50 de perder todos os $50 ou mantê-los. Dos participantes, 43% decidiram apostar. Os cientistas então pediram aos participantes que escolhessem entre perder $20 e apostar com 50-50 de chance de perder todos os $50 ou mantê-los todos. Desta vez, totalmente 61% dos participantes decidiram pela aposta. Se você observar atentamente, verá que a escolha oferecida era exatamente a mesma. Manter 30 de 50 é a mesma coisa que perder 20 de 50. Então, por que os participantes se comportaram de maneira tão diferente? Por causa da aversão à perda. No primeiro caso, eles foram informados de que poderiam manter 30. Os participantes sentiram que estavam recebendo algo de graça. Eles estavam ganhando, não perdendo. Mas no segundo caso, os participantes foram informados de que iam perder dinheiro. As pessoas odeiam perder dinheiro que já possuem. Então, eles estavam ansiosos para tentar jogar e manter o que pensavam ser deles. As pessoas não exercitam um autocontrole perfeito ao tomar decisões econômicas. Os modelos econômicos tradicionais pressupõem que as pessoas fazem as escolhas que desejam fazer. Se você for presenteado com uma caixa de cookies, os modelos econômicos tradicionais presumem que você vai comer apenas o número de biscoitos que quiser, e não mais. Os economistas comportamentais, por outro lado, argumentam que o seu relacionamento com os cookies é mais complicado. Você pode não querer comer biscoitos, porque está observando o seu peso, mas então você pode acabar comendo 2, 3, 10 ou todo o pacote de qualquer maneira. Essencialmente, você funciona como se fosse 2 pessoas diferentes. Uma delas, o planejador, olha para o futuro e diz que, se você comer todos esses biscoitos, você se sentirá doente e engordará. A outra pessoa é a responsável pela ação. Essa pessoa olha para os biscoitos e simplesmente os quer, racionalizando a escolha com a desculpa de que é uma recompensa merecida depois de um dia duro de trabalho. O seu planejador pode fazer várias coisas para tentar controlar o seu eu que toma ações. Por exemplo, você pode remover a tentação de pedir a alguém para esconder os biscoitos de você, ou até jogá-los fora, se estiver realmente desesperado. Você também pode tentar aumentar o custo de comê-los. Você poderia dizer a si mesmo que toda vez que você comer um biscoito, precisará correr 5 minutos na esteira. Nessas situações, seu planejador está funcionando como gerente ou chefe, tentando se certificar de que o agente age de acordo com o bem da organização. Os economistas comportamentais descobriram que a teoria gerencial pode ser uma maneira útil de abordar questões de autocontrole econômico para os indivíduos. O que as pessoas estão dispostas a pagar depende de sua percepção do que devem pagar. Economistas comportamentais descobriram que as pessoas não olham apenas para o preço, eles olham para o que acham que o preço deveria ser ou se o preço é justo. Portanto, uma compra depende do utilitário de aquisição ou da quantidade de utilidade ou felicidade que você recebe de uma compra. Mas também depende da utilidade da transação ou da quantidade de felicidade que você obtém das condições da venda em si. A percepção de que o acordo é uma barganha aumenta a utilidade transacional e torna as compras mais atraentes. É por isso que muitas lojas usam cupons. As pessoas gostam de sentir que estão fazendo uma barganha. Oferecer aos clientes satisfação transacional é parte da condução de um bom negócio. A aversão à perda e a má administração podem fazer com que empresas sejam muito avessas ao risco. A aversão à perda, a tendência de temer perdas mais do que você aprecia ganhos, pode ser exagerada por incentivos de desempenho. Por exemplo, quando os gerentes se saem bem, eles geralmente recebem um pequeno aumento ou um bônus. Mas se um gerente tenta um projeto arriscado que perde dinheiro, no entanto, ele pode ser demitido. Imagine que um gerente de uma empresa que vale dezenas de milhões
se depara com um projeto que tem 50% de chance de faturar 5 milhões para a empresa. Nos outros 50%, a empresa perderá 3 milhões. Do ponto de vista da empresa como um todo, os gerentes devem sempre aceitar esse acordo. O lado positivo é maior do que o lado negativo. Se todos os gerentes tivessem acordos em tais circunstâncias, a empresa ganharia muito dinheiro. Mas um gerente pode ter medo de 50% de chance de perder 3 milhões. Se você perder muito dinheiro, você pode ser demitido. Existem algumas maneiras de combater essa tendência de aversão ao risco. As empresas podem exigir que os gerentes apresentem um certo número de propostas para projetos de alto risco. Eles também podem avaliar os gerentes sobre o desempenho em um determinado período de tempo, em vez de em projetos individuais. Um insight da economia comportamental é que não há maneira certa de fazer as pessoas se comportarem de maneira economicamente racional. Como as pessoas muitas vezes fazem escolhas pobres e irracionais, é ético ajudá-las a fazer melhores escolhas. A teoria econômica tradicionalmente vê todos os indivíduos como seres econômicos racionais. Dessa perspectiva, não há motivos para tentar mudar o comportamento das pessoas, porque todos já estão fazendo exatamente o que querem fazer, dentro das restrições de suas circunstâncias específicas. De fato, algumas pessoas podem acreditar que é imoral tentar mudar o comportamento de alguém, mesmo que seja para melhor, já que isso estaria interferindo em seus próprios interesses econômicos. Considere o Programa de Segurança Social dos Estados Unidos. A Previdência Social do governo obriga as pessoas a pagar um tipo de programa de seguro para a aposentadoria. Assim, o seguro social está forçando todos a gastar dinheiro de uma maneira específica. A Previdência Social, do ponto de vista da economia tradicional, parece prejudicar a todos ao limitar sua liberdade econômica. Do ponto de vista da economia racional, todo mundo está sempre economizando o valor exato para a aposentadoria, com base em sua própria avaliação de seus desejos e necessidades. No entanto, os dados mostraram que isso não é verdade, e é por isso que a Previdência Social existe em primeiro lugar. A economia comportamental adota uma perspectiva diferente. A taxa de poupança nos Estados Unidos é baixa, e muitas pessoas dizem que gostariam de economizar mais, mas as pessoas muitas vezes fazem escolhas ruins. Eles podem, por exemplo, querer economizar mais, mas não podem fazê-lo por causa de um mau planejamento, um mau autocontrole, confusão, aversão à perda ou por uma série de outras razões. Assim, economistas comportamentais têm defendido programas de aposentadoria nos quais as pessoas concordam em aumentar a porcentagem de renda que é colocada na poupança na próxima vez que receberem um aumento de salário. Isso reduz a aversão à perda. As pessoas detestam ver o dinheiro que já possuíam sendo retirado do seu salário. Mas quando você recebe um aumento, o dinheiro não parece ser seu. Parece dinheiro extra. E a economia tirada do dinheiro extra não parece uma perda. Insta Insights. A economia comportamental causou ou tem o potencial de causar uma mudança de paradigma na economia. A teoria econômica tradicional diz que as pessoas tomam decisões de maneira racional. O campo da economia comportamental mostra que isso está errado. A teoria econômica tradicional diz que, mesmo que as pessoas sejam irracionais, o mercado recompensará aqueles que são racionais. Mas nem sempre isso acontece. Economistas devem usar dados de pesquisas e experimentos para estudar como as pessoas fazem escolhas econômicas. As pessoas valorizam dinheiro ou bens que têm em mãos mais do que exatamente o mesmo dinheiro ou bens em posse de outra pessoa. Como resultado, as pessoas odeiam perder dinheiro mais do que gostam de ganhar dinheiro. As pessoas não exercitam um autocontrole com perfeição quando tomam decisões econômicas. O que as pessoas estão dispostas a pagar depende de sua percepção do que devem pagar. A justiça percebida de um preço pode ser mais importante do que o próprio preço. A aversão à perda e a má administração podem fazer com que as empresas sejam muito avessas ao risco. Como as pessoas muitas vezes fazem escolhas pobres e irracionais, é ético ajudar pessoas a fazer melhores escolhas. Neste livro você aprendeu que, embora a perspectiva da economia tradicional seja válida, é necessário reconhecer a economia comportamental, que trouxe inúmeras elucidações para problemáticas econômicas mundiais. Richard Taylor tenta explicar claramente por que alguns economistas resistiram à economia comportamental, mas sempre reconhecendo os limites de seu próprio conhecimento.
Taylor dá uma visão clara e equilibrada das visões da economia comportamental, do ponto de vista de um de seus praticantes mais famosos. A economia comportamental é, portanto, a chave para uma melhor política pública. Seu sucesso mudou a economia e tem o potencial de mudar o mundo para melhor. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Psychonomics, Martin Tetaş.